O maior furacão já visto no Oceano Atlântico chegou hoje aos Estados Unidos com ventos de 230 quilômetros por hora. O Irma já matou pelo menos 25 pessoas na passagem pelo Caribe. Na Flórida já são 3 mortes confirmadas. A força inédita do fenômeno espalhou pânico e deixou praticamente vazias cidades inteiras como Miami. Início da manhã em Miami. O furacão ainda nem tinha tocado o solo no centro da cidade, mas os sinais já eram assustadores. Ventania, chuva, enchentes, barcos arrastados, árvores caindo. O aeroporto de Miami ficou alagado. O guindaste não resistiu. Esse meteorologista desafiou o furacão para medir a intensidade dos ventos. A jornalista da Record TV, Tina Roma, que mora na região, viu de perto o Irma se aproximando. O furacão ainda não chegou por aqui e a gente já tem esse vento muito forte, chovendo demais. A energia já não tem mais por aqui, não tem ninguém na rua, porque se alguém for, a polícia para e manda voltar para casa ou para abrigo. Fica difícil falar com vocês porque de repente vem um vento ainda mais forte e a comunicação realmente está ficando complicada e é grande o perigo por aqui. Então é hora de ir para casa, ficar lá dentro no lugar mais seguro possível, esperando o furacão passar. O Irma tocou o solo das ilhas no sul da Flórida por volta das 9 da manhã, horário local. Os ventos eram de mais de 200 quilômetros por hora. Às 4 da tarde, ele tocou o continente na cidade de Naples. A Flórida também enfrentou tornados. Já passei por muitos furacões aqui, mas esse me assusta, afirma esta mulher. Cerca de 36 milhões de pessoas estão sob alerta de furacão. Os estados da Carolina do Sul, Geórgia e Alabama também devem ser atingidos. O general da Guarda Nacional afirmou que mais de 10 mil soldados de 14 estados diferentes vão entrar em ação quando o Irma passar. Moradores se prepararam durante a semana inteira para a chegada do furacão. Madeira para proteger as janelas, mantimentos, água. Em muitos supermercados, as prateleiras ficaram vazias. Ricardo mora há 4 anos em Orlando. Abasteceu a casa e ficou esperando com a mulher e os 2 filhos. Tudo começa com um estoque de água, com uma despensa cheia de pães, alimentos não perecíveis, enlatados. Mas não é um momento fácil, a gente fica preocupado porque a gente tem nossos filhos, tem o nosso patrimônio, tem nossa vida. As filas nos postos de gasolina eram enormes e em muitos o combustível acabou. Nas estradas, o movimento era apenas em uma direção. Mais de 7 milhões de pessoas fugiram. O Irma pode provocar uma das maiores retiradas em massa da história americana. A temporada de furacões chegou com força aos Estados Unidos. Há 2 semanas, o Harvey deixou o Texas debaixo d'água e matou pelo menos 70 pessoas. As rajadas de vento passaram dos 250 quilômetros por hora. Antes de chegar aos Estados Unidos, o Irma devastou ilhas inteiras no Caribe. Barbuda foi reduzida a escombros. 95% da ilha foram destruídos. São Martin, Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, Anguila, paraísos naturais, agora irreconhecíveis. O Irma começou a se formar no final de agosto, perto da costa de Guiné-Bissau, na África. Os cientistas já previam uma temporada de grandes furacões, mas uma mistura perfeita de condições meteorológicas fez o Irma se tornar tão poderoso e destrutivo. Ele poderia ter se dissipado no Mar Gelado do Norte, mas manteve a rota pelas águas quentes do Atlântico. Essa alta temperatura, causada em grande parte pelo aquecimento global e a estabilidade do vento, fizeram com que ele ganhasse ainda mais força. Essas imagens impressionantes mostram uma equipe dos chamados caçadores de furacão. Eles, que trabalham para o Departamento Americano de Observações Oceânicas, entraram no Irma. O furacão, que quebrou recordes, sustentou ventos de 300 km por hora por 37 horas seguidas. Ficou 3 dias seguidos com categoria 5,
a maior na escala de furacões. É o fenômeno mais forte de que se tem notícia a atingir o Oceano Atlântico. O Irma deixou 70% do território de Porto Rico sem energia elétrica. Na República Dominicana, mais de 2.000 casas foram destruídas. Os ventos e chuvas também atingiram o Haiti e as Bahamas. Nesta praia, o Irma sugou toda a água do mar. Em Cuba, o último destino caribenho antes dos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas. Os cientistas ainda estão de olho em um outro furacão, o José, de categoria 4, que também já provocou estragos na região. Os prejuízos nas ilhas do Caribe já foram estimados em 4 bilhões de reais. Na Flórida, entre casas e plantações destruídas, os analistas já falam em 1 trilhão de reais. Uma equipe da Record TV viaja para a região atingida pelo furacão Irma. Os jornalistas Marcos Reis e Leandro Santana enfrentaram dificuldades para conseguir entrar na Flórida. O vento e a chuva foram os principais obstáculos e os problemas começaram ainda no avião. São 9 horas e meia de voo entre São Paulo e Atlanta. A nossa preocupação era justamente que esse voo fosse cancelado por causa da nova rota do furacão. A gente já percebeu que o nosso piloto aqui da aeronave precisou mudar um pouco a rota para a gente chegar em Atlanta. A gente deveria estar passando justamente por aqui, por cima de Miami, que é onde o furacão está se aproximando. O piloto está fazendo esse contorno aqui e a gente vai chegar em Atlanta de lado. A gente precisa levar principalmente água, que é o que provavelmente a gente não vai encontrar no caminho, e de preferência em galão com maior quantidade. Como a gente não sabe qual é a situação daqui para frente, então é bom a gente garantir. O pessoal recomenda muito a gente levar também comida instantânea, porque é mais fácil de preparar caso a gente não consiga encontrar onde comer, onde preparar. Agora, já na parte de pão, que é um alimento fundamental até para quem vai se manter durante muitos dias, talvez sem sair de casa, a gente já não encontra mais nada. Olha, a gente priorizou muita água, a gente está levando muita garrafa de água. Agora, além da comida, a gente precisa também combustível. Daqui em diante, a gente só consegue chegar na Flórida de carro. Os voos foram todos cancelados, os aeroportos daquele estado também foram fechados, então o único jeito é indo pela estrada mesmo. A gente está com esse carro e é assim que a gente vai chegar até lá. Então, nossa última parada agora é para abastecer com combustível. A gente vai armazenar gasolina nesses galões aqui para seguir viagem. Então, a gente precisa pelo menos 300 litros de gasolina para a gente poder estar bem abastecido. Está fazendo sol, um dia muito bonito aqui em Atlanta, mas está ventando muito. A gente já começa a sentir o vento, provavelmente provocado por esse mau tempo que vem principalmente da região da Flórida. A gente deixou Atlanta com sol, com um pouco de calor, ventava pouquinho, mas o sol e o calor eram mais fortes. E agora no caminho a gente já vê que o clima é bem diferente. O céu já começa a fechar, está bastante nublado. Nesse lado da rodovia onde nós estamos agora, é outro detalhe, já não há quase mais ninguém. Essa rodovia aqui justamente nos leva à região da Flórida. O movimento maior está do outro lado. Provavelmente pessoas que estejam fugindo dessa região, da rota do furacão. A gente já não tem carros.
Nós seguimos aqui na estrada e agora muito próximos de chegarmos à Flórida. E olha a mensagem que chega agora no celular, é um lembrete, é um aviso, informando que essa região onde nós estamos cruzando agora, há perigo de furacões, já que o GPS do aparelho já conseguiu detectar a região que a gente está passando. Olha o aviso que acaba de chegar agora no celular. A gente tomou um susto aqui com o barulho. É o próprio celular comunicando aqui alerta de emergência. Ele enviou um alerta de emergência informando que a gente está entrando, na verdade, numa região bastante perigosa por causa de um furacão. A gente encontra aqui no meio do caminho um comboio de militares norte-americanos. Esse comboio também está se deslocando para a Flórida. Carros de guerra mesmo se deslocando para lá. Agora começa a chover, já são os primeiros sinais aí dessa aproximação do furacão aqui nessa... Nós estamos muito próximos da Flórida já. Não tem ninguém, absolutamente ninguém aqui na estrada. De vez em quando passa um carro ou outro na direção contrária. Na nossa direção já não há mais ninguém. Impressionante. E ainda hoje você vai acompanhar a sequência desse relato da equipe da Record TV na rota do furacão Irma. Recuperar as áreas atingidas pelos furacões leva anos. Isso porque a maioria das vítimas depende de indenizações para reconstruir as casas. As famílias enfrentam até fraudes praticadas pelas próprias seguradoras. Veja na reportagem exclusiva do 60 Minutes. Há 5 anos, outro furacão, o Sandy, devastou a costa leste americana. A equipe do 60 Minutes denunciou o problema que as famílias enfrentaram depois que a catástrofe natural foi embora. Muitas vítimas do Sandy foram lesadas pelas seguradoras. Milhares de denúncias permanecem sem solução, mesmo com evidências de fraudes. Esta era a casa de Bob Cable no dia seguinte à tragédia. Uma montanha de areia bloqueava a porta da frente. Bob trabalhou a vida inteira para construir esta casa. E tudo se foi num piscar de olhos. Mas ele tinha a esperança de refazer a moradia com o dinheiro do seguro. I get the engineering report that there's no structural damage to the house. 3 semanas depois da visita técnica, a companhia modificou o laudo. Alegou que havia problemas estruturais nas casas anteriores aos estragos do furacão. Bob pediu uma nova vistoria. Quando o engenheiro chegou para avaliar as coisas pela segunda vez, os dois tiveram uma surpresa. O engenheiro não reconheceu o laudo da seguradora. Era diferente do documento que ele mesmo havia feito na primeira vistoria. A empresa tinha mudado o parecer técnico. Bob fotografou o relatório original do engenheiro e anexou como prova o pedido de pagamento. Mesmo assim, não conseguiu receber o seguro. A casa acabou demolida porque a seguradora pagou o equivalente a R$25 mil, quando o valor justo seria R$80 mil. $350,000 to rebuild the house. What am I going to do? Outros moradores do bairro também fizeram fotos dos relatórios originais modificados pela seguradora. De novo, nada adiantou. A seguradora alega que mandou fazer outros relatórios e que os novos laudos derrubam as conclusões das vistorias originais. Steve Bolstein é o advogado de várias pessoas em ações contra as seguradoras. Ele afirma que houve uma grande fraude na hora de pagar pelos estragos do furacão Sandy e as seguradoras economizaram milhares de dólares desta maneira. From saying there was structural damage to saying there's no structural damage. Steve cita o caso do eletricista John Merrill e da esposa Gail.
A casa deles fica no estado de Nova York. Well, the day after was like Armageddon. It was... Assim como aconteceu com Bob, a companhia de seguros pagou apenas o equivalente a R$25 mil para reconstruir a casa. Agora o casal está enterrado em dívidas porque precisou fazer empréstimos bancários para tocar a obra. I said, you got my payments every month. A situação também é quase sempre a mesma. O engenheiro Andrew Brown, responsável pela vistoria, entregou o relatório para a companhia de seguros, onde constava que a casa estava danificada devido à inundação causada pelo furacão Sandy. Mas a seguradora fraudou o relatório sem o engenheiro saber. Forces, hydrostatic forces. Andrew confirma a fraude e ainda diz que a seguradora queria que ele assinasse um novo documento. O relatório apresentado pela seguradora não foi o que ele escreveu. Tudo está completamente adulterado. It's completely altered. Andrew inspecionou 180 casas após o furacão Sandy. Depois de descobrir a fraude, ele revisou todos os seus relatórios originais e comparou aos documentos que os proprietários receberam. At least 175 of them. O resultado foi surpreendente. 175 relatórios foram fraudados, o equivalente a 96% dos casos. Pior ainda, os relatórios que não foram alterados são aqueles em que o engenheiro dizia não haver necessidade de reparos. Peer review when I send my final report. O Ministério Público de Nova York investiga as empresas acusadas de fraude. Nenhuma delas quis conversar com a reportagem do 60 Minutes, mas todas disseram que estão colaborando com as investigações. Se consideradas culpadas, elas podem ser proibidas de atuar no ramo de seguros contra desastres naturais e ainda pagar multas e indenizações. Mais de 2.000 vítimas do furacão Sandy entraram com ações judiciais em busca de uma indenização justa e de compensação por danos morais. Well, then you got to start looking for a different common denominator. Graças à denúncia do 60 Minutes, a Agência Americana de Gestão de Emergências criou um processo de revisão dos casos sob suspeita. Muitas das pessoas lesadas já receberam o dinheiro devido. A questão é como fazer para isso não se repetir nessa nova temporada de furacões.